Começando de novo, né, pessoas? Boa noite, sejam bem-vindos. Quem sabe faz ao vivo, mesmo que apague a gravação um pouquinho, né? Gente, seguinte, vou lembrar vocês que a evangelização infantil já iniciou. Quem quiser trazer os pequenos, só entrar em contato conosco aos domingos e fiquem à vontade. Dia 7 de abril, a gente tem um curso que vai começar. Vai ser mediunidade e espiritismo intercalando uma semana cada um, a mesma turma, tá? A partir das 8 da manhã e até às 9h30. Depois tem evangelho, passe, quem quiser ficar, fica à vontade. Vou pedir para vocês fecharem os olhos. Vamos elevar o nosso pensamento, abaixar a adrenalina, acalmar o coração, para podermos deixar a nossa mente receptiva a receber o estudo desta noite. Agradecemos ao nosso Pai a possibilidade de estarmos aqui, a disposição de tempo que nossos mentores nos auxiliaram a organizar para poder estarmos aqui. Agradecemos, Pai, por sermos amparados durante o dia, em nossos momentos de dificuldade, tendo nosso coração acalmado com a sua serenidade, com a coragem que os nossos mentores nos enviam para nos fortalecer. Agradecemos ao Senhor por cuidar da nossa casa, nossa família, as pessoas que amamos. Agradecemos também por cuidar com tanto carinho de nossos irmãos desencarnados. Segue nos auxiliando, Senhor, para que nos sintamos fortes e capazes de melhorar a cada dia. Por mais que nossa caminhada não seja a mais fácil, siga nos auxiliando com a sua luz, por favor. Agradecemos aos mentores da casa e solicitamos humildemente que eles auxiliem a nossa amiga que fará a preleção na noite de hoje, para que todos tenhamos a oportunidade de entender de forma fácil e eficaz o aprendizado desta noite. Assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Pode. Ai, Sofia. Bom, gente, eu vou falar com vocês um pouco hoje sobre as curas aí de Jesus, que é um assunto que eu gosto muito de falar, de estudar, de entender, né? E lendo essas semanas atrás, né, novamente esse livro que eu acho muito bacana, chamado Ave Luz, né, psicografado aí pelo João Nunes Maia, pelo espírito Shaolin. Esse livro, ele é muito interessante, porque esse espírito, ele participa ali, ele está junto com ele descreve os discípulos de Jesus ali na época, né? Ele
ele fala que ele está junto ali, né? Então ele descreve muitas passagens, né, que não estão ali no Evangelho, no Novo Testamento, né? E são passagens assim muito interessantes, muito profundas, com ensinamentos assim muito profundos, né? E ele vai descrevendo os exemplos que Jesus dava ali para os discípulos, né? E isso eram em reuniões, né, ali em Betsaida, né? E cada capítulo descreve ali uma experiência com cada discípulo, uma com Pedro, outra com Mateus, outra com João, né? E aí, interessante que eu estava querendo já falar sobre esse assunto, e eu li esse capítulo assim que achei muito bacana, que fala aí da cura, e quem vivenciou essa experiência foi aí o discípulo Mateus, né? Então, Mateus, né, para quem não conhece, na época ele era um cobrador de impostos, né, um publicano, e ele era mal visto, né, ali na época, porque ele cobrava ali os impostos dos próprios judeus, dos seus irmãos judeus, né, sendo ponte ali para a riqueza de Roma, né? Até que ele conheceu Jesus, né, foi tocado ali pelo amor de Jesus, e o mestre, já ao vê-lo, né, já sentiu ali que ele seria um grande seguidor, né, seu. E falou, então, siga-me, né? E o cobrador de impostos, né, ao ver essa voz, vinde a mim, ele começa a seguir aí os ensinamentos do mestre. E aqui nesse livro fala, né, que Mateus, ele assistira aí a muitas curas de Jesus, né, muitos episódios aí de curas, né, por simples palavras, né, delicados toques de mãos, né, e aquilo tudo levava Mateus a meditações muito prolongadas, né? Poxa, como um homem pode, né, ter esse poder, né, ali de cura? Que poder é esse? Que não é dado aí a todos os homens, né? E Cristo sempre, quando os apóstolos ficavam assim, né, espantados, Cristo falava que eles podiam fazer aquilo e muito mais, né? E até momentos falavam para eles já saírem, né, pregando e fazendo ali o que ele fazia, que eles podiam sim fazer, né? E aí, neste capítulo, né, conta uma história muito bacana, né, porque fala assim, né, sabia Mateus que a medicina em Roma estava muito adiantada, mas havia muitas enfermidades que não eram curadas, e os próprios terapeutas morriam com simples dores de cabeças. E então um homem tido como profeta era temido por todas as doenças. Como assim, né? E aí Levi, né, ele era chamado de Levi, ele saiu percorrendo, né, as encostas ali de Betsaida e procurando ajudar, né, curar, né, seguir o exemplo do mestre, né? E ele começa a andar ali e acha um casebre, né, uma casinha bem simples, né, uma situação de moradores simples, e ele percebe que na porta estava uma choradeira, a família estava toda a família chorando, muitas pessoas ali, né? Aí ele chega, né, no interior ali da casa, e aí quando ele entra,
ocorre até um certo desconforto, né? Porque já perceberam que era Mateus, então aquela desconfiança já pairou no ar, né? Que ele era um cobrador de impostos, mal visto, né? Ali pelos judeus e tal. Mas mesmo assim, ele vai devagarzinho, entra e percebe que ali tem uma criança que está muito doente, prestes a desencarnar mesmo, bem adoecida, e já bateu aquela vontade, né? Ele saiu em busca disso, para tentar curar alguém, e ele se depara, né, com aquela criança e falou: bom, então chegou o meu momento, né? Eu vou seguir aí o ensinamento do Cristo, né? E vou tentar me concentrar em fazer essa cura, né? E aí ele falou: nossa, se deparou, né, com aquela emoção, uma criança muito mal, e ele lembrou de como Jesus fazia. Então ele impôs, né, as mãos, né, sobre a criança, e a criança diz que ficou serena a princípio, parou um pouco de gemer. Aí ele percebeu que acho que estava dando resultado. Aí mais uma vez ele impôs a mão novamente, né, e começou a proferir as orações mais fervorosamente. E nisso a criança, ela suaviza totalmente, fecha os olhos, se acerena e desencarna. Aí ela desencarnou. Aí foi um tumulto, porque, né, Ele matou a criança. aí, nossa, começou, né, começaram a chorar, a choradeira das mulheres, né, as pessoas que estavam na casa começaram a olhar para ele, já não era bem visto, né, e ele se sentindo mal, muito mal, diz que saiu cambaleante ali da casa, a perna tremendo, branco, e quando ele já foi saindo meio que de fininho, porque aí quando ele estava prestes a sair da casa, conta aqui que um ancião toma pelos braços, né, e era o pai do menino, aí chamou ele no canto e falou o seguinte, daí ele já falou assim: nossa, ele tá com medo, falou: esse vai me agredir, né? Esse que me pegou pelo braço vai me agredir. Aí o ancião tomou pelos braços e começou a conversar com ele serenamente, calmamente, né? E falou o seguinte: meu Senhor, eu agradeço-te imensamente pelo que você fizeste. Considero a tua presença nessa casa o resultado das nossas orações que acabamos de fazer a Deus Todo-Poderoso, porque na verdade o Senhor curou o meu filho. Olha só, o Senhor curou o meu filho desse fardo pesado que ele vinha carregando há mais de 12 anos. Olha só, ele nasceu surdo e mudo. Depois nós descobrimos que quase ele não enxergava, as pernas eram muito mirradas, ele nasceu sem os dedos da mão, os intestinos dessa criança, quando ela fazia muita força para chorar, saíam para fora, né? Sendo preciso aí grande habilidade para devolvê-los no seu lugar habitual. Não nasceram dentes nessa criatura. A sua cabeça, o Senhor podia constatar como era o seu crânio, que havia uma chaga no crânio, ele conta aqui. Diante dessa narração do pai, né, o Mateus ficou mais, a perna dele ficou mais tranquilo um pouco, pediu água, né? Aí o velho beijou as mãos dos discípulos, muito, mas muito grato mesmo, muito grato, dizendo que ele realmente, que Jesus tinha, que
Deus tinha atendido as suas orações aí, né? E aí, foi uma coisa inesperada, né? Mateus ficou ali um tempo com a família, né? Depois despediu-se de todo mundo e foi lá para o encontro de Jesus, onde eles se reuniam, né, em Betsaida, ele queria nesse dia relatar, né, o que havia ocorrido, né? Mas quando os discípulos chegavam lá, esse Espírito relata que Jesus já sabia, né, o que seria, qual seria o tema, o que seria discutido, né? Então, o Mateus, né, na hora da reunião, já se levanta, né, para Jesus, né, e já pergunta: Senhor Jesus, por Deus, queiras me responder, né, explicando, por favor, me explica o valor da cura, explica, porque, né, o senhor sabe o que aconteceu hoje, né, o susto que eu passei, o que é, na verdade, curar enfermos, né? E Jesus, tranquilamente, muito confiante, ele começa a responder aí com Mateus, né? Aí ele fala: Mateus, o que queres que eu faça para que você tenha, na verdade, uma verdadeira confiança em Deus? Olha só. E ele explica que a cura não é somente o restabelecimento do desequilíbrio orgânico das pessoas. Não é somente devolver aos paralíticos os movimentos das pernas e dos braços. Não é somente, Mateus, fazer ver aos cegos, mas também libertar as almas que estão presas nos cárceres da carne, né? Talvez por medo de voltar à região de onde vieram. O corpo, Mateus, é uma roupa da alma que em muitos casos já aparece com muitos remendos. Então, aquele espírito, ele estava, na verdade, resistente ali. Ele não queria retornar ali ao seu verdadeiro mundo espiritual, onde ele teria que enfrentar aí outras situações. Ele queria realmente ficar ali. Então, ali, isso daí foi, na verdade, uma libertação, da carne. Não tinha mais jeito, né? Então, olha que bacana. Então, não deixa de ser um princípio de cura, porque ela já partiu com um acentuado alívio. Ele já saiu dali aliviado daquele corpo que já não respondia mais. Mas, na verdade, ele fala: tu sofrestes porque querias que Deus atendesse aí aos teus desejos mais íntimos de curar, né? Aos teus desejos de curar fisicamente apenas aquele menino, né? E esquecesses de pedir que Deus fizesse a vontade dele e não a tua vontade, porque nem sempre sabes o que queres. Então, olha que passagem interessante, né? Aqui percebe-se nitidamente, né? É um exemplo nítido de que, assim, Jesus curava não só corpos, mas almas. Então, muito, muito bacana isso. E depois ele prossegue aqui: na verdadeira acepção da palavra, ninguém cura ninguém. Nós podemos apenas servir de alerta para que os enfermos se curem a si mesmos. A gente percebe que nas curas ali de Jesus, todas as curas, ele não fala por momento algum que ele curou alguém, né? Curei. Pelo contrário, né? A primeira coisa que ele pergunta é se queres ser curado, né? É a
a primeira pergunta dele, às vezes, a maioria das vezes. Porque assim, a gente percebe que muitas vezes a pessoa não quer, né? Se a gente for ver no nosso dia a dia, a pessoa não quer ser curada. Né? E uma palavra que ele fala muito também, né, em todas as passagens, é que a sua fé te salvou, né? Foi a tua fé que te salvou, e não ele. Tipo. Então, sempre a gente percebe a pessoa. Então, somos nós. Né? Nós somos os doentes, né? Que temos que ir atrás, né? Atrás desse processo de cura. Aí ele fala, por enquanto é bom que a ilusão se manifeste para que os enfermos, pela força da própria dor, conheçam a si mesmos e façam uso do que têm em seus corações. A força da própria dor. Então, a dor é um sinal, né? No físico, a dor sinaliza que algo está errado, né? Se a gente está com febre, né? Com dor, é um processo, talvez um processo inflamatório, um processo infeccioso. Então, já pensou se a gente não sentisse dor, né? O que seria? Se a gente não sentisse dor, você colocava lá a mão numa chapa quente, ia derreter sua mão, certo? Imagine o que seria. Então, o processo da dor física é importante. Alguma coisa está errada. E a mesma coisa, se você for também observar no lado espiritual, né? Nós espíritos aqui na Terra, muita dor, né, gente? Muita dor. Então, e a dor? O que essa dor significa para a gente? Não é um sinal? É um sinal de que, às vezes, nós estamos aí se desviando da nossa rota, do nosso caminho. Então, acontecem aí as dores da nossa alma mesmo. E essas dores servem para a gente refletir o que está errado dentro da gente. E a gente só procura fora, né? Então aí essas dores se externam para o físico. Aí vem as doenças. E a gente quer procurar aí uma cura imediata, uma cura dessas doenças. A gente vai atrás do remédio, a gente vem aqui no centro, né, do Zé Alberto, a gente vem e a gente quer que, de repente, faça milagres, né? Assim como muitos buscavam lá Jesus, né, fizesse um milagre imediato. Né? Jesus, ele tinha essa postura de falar, né, o que queres que eu faça, que ele não estava curando ninguém, que é você. Então, quem busca aí um remédio dessa doença, essa doença que não sempre está ali, né? E cada vez pior, você tem que começar a avaliar o motivo, a causa, o que dentro de você está te adoecendo. Porque senão não adianta. Você vai tomar um remédio, vai melhorar um pouco, por um tempo, depois, né? Mas ali está ali o ranço, né, gente? Estão ali os sentimentos, né, que destroem, né? A mágoa, o ódio, o rancor, né? Então, o estômago volta a doer, porque às vezes dói tanto o estômago, gastrite, úlcera, às vezes, muitas das vezes, são processos internos, né? São venenos que nós mesmos destilamos dentro de nós, né? O veneno da raiva, do ódio, do rancor, e outras tantas coisas, né? Mágoa, muita mágoa, né? A gente vê aí
pessoas com problemas cardíacos, né? Como está relacionado aí com processos de mágoa, de não conseguir trabalhar com esse tipo aí de sentimento que realmente destrói o ser humano, né? Então, aí que continuando, ele fala: quem espera a cura fora de hora ainda desconhece os remédios existentes por dentro, que por vezes deixam parecer habilidades exteriores que podem ser chamadas de alívio. A verdadeira cura, o restabelecimento completo da alma e do corpo, vem da fonte inesgotável do Espírito, que não foi feito enfermo. Olha que bacana isso, não foi feito enfermo, mas com perfeita saúde. Se quer ser, e a bem dizer, vai ser um terapeuta volante em nome da caridade, ao curar os corpos, não te esqueças jamais das almas, de propiciar a ela meios de autoconhecimento, por ser esse meio um caminho, uma semente de luz que cresce na temperatura do amor concedido pelo coração. Então, ele é o exemplo que ele fala. Então, Mateus, antes de você sair por aí curando os corpos, né, como fez lá com o menino, e impõe a mão e tenta ressuscitar de qualquer jeito, você tem que curar almas, né, entender ali o processo. Ali fez, né, o pai fez ele entender, né, o processo da libertação do espírito daquele filho que já estava ali naquele corpo, né, prisioneiro. Então, entender o verdadeiro sentido ali da cura espiritual. E a gente começar também, a refletir esses processos aí dentro de nós, sempre, né? E aqui depois ele fala da cegueira, né? A gente observar, né? Os cegos, né? Muitas vezes ele saía para curar cegos, né? E aqui dentro de nós, o que significa os cegos, né? Será que também temos um cego dentro da gente, né? Cego nas relações familiares. Será que não somos cegos nas nossas relações familiares? Será que não somos paralíticos nas nossas relações familiares? Será que não somos endemoniados dentro de casa? Que na época ele tirava os demônios, né? Na verdade, hoje em dia, endemoniados, né? Endemoniados hoje, se a gente for ver as doenças, né? Síndrome do pânico, depressão, outras doenças mentais, né? Na época, isso daqui era endemoniado para eles, né? Hoje tem nomes, né? Tem nomes, são essas doenças. Então, será que nós não somos, né? Outra reflexão, será que a sua doença não está aí na área do poder, do dinheiro, da posse material? Será que a gente às vezes é muito escravo só disso? Está aqui, está doente, né? Está doente. Será que a nossa doença não está aí em sempre só querer cultuar a nossa beleza física, o nosso corpo? Né? E esse cego, será que esse cego ele sempre vai estar aí na área da minha vida, né? Na área que eu não enxergo? E eu vou precisar de uma ajuda. E essa ajuda é no Cristo. É no Cristo que a gente vai encontrar, né? As nossas cegueiras, né, individuais, a gente vai ter que buscar. A gente vai ter que buscar lá dentro, através aí do nosso autoconhecimento. E aí no final ele finaliza assim para o Mateus,
né? Terminando aqui. Mas antes, meu filho, de pretender curar os outros, você deves principiar a cura de ti mesmo, né? Com o esforço próprio, a afeição da disciplina, a educação de costumes antigos que o progresso não aceita mais. Então, o curar-se a ti mesmo. Então, não adiantava ele querer curar o próximo, né, se ele não conseguisse curar a si mesmo. Então, aí termina essa passagem que dá um grande exemplo aí, né, para a gente entender um pouquinho aí das curas, né, de Jesus. Quem quiser ler esse livro é muito bacana, muito mesmo. Fala de diversos ensinamentos através dos diversos discípulos, né? E são ensinamentos muito profundos mesmo, tá? E eu espero que vocês tenham entendido aí um pouco do que eu falei. Obrigada pela atenção. E vamos fechando aí os nossos olhos, agradecendo por mais esse momento de estarmos aqui reunidos em seu nome, aprendendo mais um pouquinho aí dos teus ensinamentos, que possamos, além de captar todo esse aprendizado, possamos também praticá-lo no nosso dia a dia, na nossa vida, com as pessoas que estão ao nosso redor, que possamos ser realmente exemplos vivos do seu Evangelho, dos seus ensinamentos. Que possamos voltar para casa com as mentes mais abertas e com os corações aí mais abertos, dispostos a verdadeiramente